Olá, sejam bem-vindos, meu amigo, minha amiga. Agora é hora de estudarmos a nossa Bíblia por meio deste guia aqui. Colossenses e Filipenses, duas cartas de Paulo. Hoje chegamos ao estudo de número 7, Cidadania Celestial. Eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo. Agradecendo a quem? Agradecendo a você. Você é o motivo de termos este canal já há mais de 6 anos, de nos esforçarmos, de nos empenharmos, semana sim, outra semana também. E eu fico muito feliz com o carinho que vocês manifestam a nós aqui nos comentários. Então, muito obrigado você que compartilha, você que curte, você que nos apoia financeiramente. Eu lembro que quando nós fizemos a campanha para comprar uma câmera melhor, há uns 3 anos atrás, muitas pessoas foram generosas e alguns doaram 50 centavos, alguns fizeram um pix de R$1 e eu tenho o nome de todos vocês. Outros doaram 10, 50, 200, outros valores e eu agradeço muito. Compramos a nossa câmera, melhoramos outros aspectos aqui. O nosso estúdio agora já está na fase do projeto, mas hoje o que estamos estreando é este microfone aqui, um microfone que você vê ali nos podcasts pela internet e ainda estamos em fase de teste. Eu estou utilizando o microfone anterior para servir de backup, né? Se eu perder, se eu não conseguir gravar corretamente, não vou perder o trabalho. E quantas vezes eu já perdi o que eu gravei? Às vezes já perdi o vídeo, às vezes já perdi o áudio, né? Ultimamente estamos ficando um pouco mais atentos nisso, mas já sofri bastante. Então, o que eu venho fazer aqui é agradecer. Veja como está o áudio deste microfone. Agora, ouça como era o nosso áudio. Nosso áudio antigo, por esse microfone aqui, não era ruim, mas ele era mais magrinho, né? Às vezes não era tão impactante, perdi os graves. Agora, olha aqui, os graves da minha voz, né? O som está muito mais agradável. Então, esse é o nosso agradecimento a você. Muito obrigado. Agora, vocês querem ouvir o que eu falei na semana passada. Muitos enviaram perguntas, perguntando sobre o curso de piano, aquele curso revolucionário que em poucos meses você já está tocando na igreja, não é? Pois então, muitas pessoas já adquiriram o curso e eu já atendi várias outras no Instagram, no WhatsApp e muitos me fizeram perguntas e agora eu estou entendendo as dúvidas de vocês e eu quero trazer um pouco mais de esclarecimento. Como será o curso? Então hoje quero apresentar para vocês o professor de piano. Veja ele aí. Aqui tem o melhor passo a passo para você aprender piano sem enrolação. É isso mesmo, você vai aprender piano do zero, não precisa saber nada, mas logo você vai estar começando a fazer os seus primeiros acordes, tocando com os amigos, tocando na igreja ou onde você estiver, em casa. O meu jeito de ensinar piano, ele não é convencional, ele foge do jeito tradicional de ensinar piano. Então por isso eu garanto para você que rapidinho você vai estar fazendo as primeiras músicas e colocando o seu objetivo aí, alcançando o seu objetivo, que é tocar piano, para valer. Eu sou Marcos De Lázari, sou professor de música há mais de 25 anos, então vem comigo. Olha só, nesse curso você não vai aprender a tocar assim. O objetivo desse curso não é formar concertistas, mas você vai tocar assim, ó, de maneira simples e bonita. Então você viu aí quem será o professor, não é? Um rapaz muito simpático, um amigo meu, um cristão fiel, um irmão adventista de confiança. Tiago, e para quem que é o curso? Acima de 10 anos. Por que acima de 10 anos? Porque a criança ou a pessoa talvez não está tão habilitada assim a abrir a internet, a ter aquela disciplina, né? Às vezes a mãozinha da criança também não consegue fazer uma oitava no piano. Então acima de 10 anos e adolescentes, os pais vão ter que ir ali para a criança ter, né, a dedicação, né, todos os dias. É igual qualquer estudo. E para pessoas idosas, o problema é apenas a tecnologia. Se você for bom de tecnologia, recebe e-mail, abre link,
não tem nenhum empecilho em você tocar piano. As aulas servem para você. A questão é que você precisa entender um pouco ali de conectividade. Então, acima de 10 anos, né, para qualquer idade, desde que você tenha ali familiaridade com celular, com computador, com dispositivos eletrônicos. Tiago, o que eu vou aprender? Então, no módulo 1, você vai conhecer o piano e vai começar a colocar as mãos no piano. No módulo 2, aí você já vai digitar as teclas, aprender a mexer as mãos para lá e para cá. No módulo 3, aí você vai começar a ler as cifras, a fazer arpejos, a trabalhar o acompanhamento. Nos módulos 5 e 6, aí você já começa a treinar. Porque até a metade do curso você tem a base prática e depois você vai treinando e você vai tocar mais ou menos assim, ó. Veja só, essa aluna que já fez o curso em poucos meses estava tocando assim. Viu só? Precisamos fazer algo pela música. Isso aqui é uma preocupação antiga minha de como podemos melhorar a música nas nossas igrejas, como resgatar a música ao vivo, a música com instrumentos e como trazer algo para as crianças. Aprender música é também uma profissão. Às vezes a pessoa fez um curso e aí nada deu certo. Ah, eu sei tocar violão, eu sei tocar flauta, eu sei tocar piano, eu tenho como sobreviver, eu tenho como ensinar isso. Os hebreus, eles sempre tinham duas profissões. Paulo, ele era advogado, ele era um palestrante, um filósofo, mas Paulo também fazia tendas. E quando ele não pôde mais trabalhar na sua primeira ocupação, ele se manteve pregando o evangelho, fazendo tendas. Então, aproveite, você vai pagar muito menos do que uma aula convencional de piano e vai tocar muito mais rápido na igreja. Talvez você tenha um sonho de acompanhar um quarteto, um conjunto, tocar para os seus filhos na igreja ou fazer aquele fundo musical no seu culto. Você vai ver como o instrumento ao vivo vai deixar o ambiente muito mais solene. Muitas pessoas já entraram no curso e até agora nenhuma delas pediu o seu dinheiro de volta. Como assim, Tiago? Se você está em dúvida, entre e comece a estudar. Se você falar, não é para mim, não se preocupe, você desiste, pede o seu dinheiro de volta, sem ter de dar explicações, e você será totalmente reembolsado, tá bom? Eu falei para muitas pessoas, olha, entre aí e veja, né? Eu não tinha uma explicação melhor, não tinha os vídeos, e as pessoas entraram e lá ficaram. Então, que Deus abençoe você, seu filho, sua família e que possamos fazer algo pela música em nossas igrejas. Vamos estudar a nossa lição? Domingo, modelos de conduta. Todos nós, em algum momento, encontramos pessoas que admiramos e queremos imitar, principalmente as crianças. Imitam os pais, depois os professores e depois os colegas. O problema é quando os pais deixam de ser os modelos e aí elas podem encontrar modelos errados. Ou às vezes, percebemos que os nossos filhos estão imitando a nossa maneira irritada de falar. Que tipo de modelo estamos sendo? É justamente a pergunta aqui no rodapé da lição. Que tipo de modelo estamos sendo? Leia Filipenses 3, 17 a 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, olha só, eram para as pessoas imitarem a Paulo e observar os outros que já tinham imitado e já estavam na imitação, né? Segundo o modelo de Paulo e a sua equipe. Rapaz, isso aqui é impactante. Imitar outro ser humano? Sim, imitar outro ser humano. Mas com que autoridade Paulo falava isso? Paulo dizia assim, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Uma reivindicação fortíssima. Mas nós percebemos um ser humano imitando o caráter de Jesus Cristo.
Ele foi pecador, ele foi blasfemo, foi perseguidor da igreja. Mas Jesus Cristo perdoou seus pecados e o habilitou para ser um modelo dos crentes. Agora o verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cães, falsos obreiros, falsa circuncisão, maus obreiros e falsa circuncisão, né? Filipenses 3:2. Então ele disse, muitos no nosso meio estão imitando o modelo, agora muitos em nosso meio são inimigos da cruz de Cristo. 19, o destino deles é a perdição. Não estão imitando Paulo, não estão imitando a Jesus. O destino é a perdição. Por quê, Tiago? Porque o Deus deles é o ventre. Amam comer, comem em demasia, praticam os pecados da intemperança no comer e no beber, que é a glutonaria e a bebedice. O Deus deles é o ventre. Então, se o culto demorar um pouco, ele tem que correr para casa para comer. O Deus é o ventre. Se alguém está dando a comida em algum lugar, ele vai lá, transgride o sábado, mas tenta pegar um almoço gratuito ali. Então, quando ele está com fome, ele fica bravo, ele fica egoísta, ele não pensa nos outros. O Deus dele é o ventre. O ventre comanda ele, não é ele que comanda a barriga. A barriga, quando diz está com fome, come qualquer coisa. Carnes imundas, camarão, lula, porco e por aí vai, né? O seu ventre não pode ser o seu Deus. Qual outra característica dos que não imitam a Cristo? O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. O que é infâmia? São atos vergonhosos. Um homem contando vantagem de que saiu com várias mulheres, ou uma mulher que seduziu um homem, ou seja, está utilizando uma relação sexual fora do casamento como vantagem. Como vantagem de ter enganado alguém, de ter dado um troco errado, de ter surrupiado um bem. Então, eles acham que esse estilo de vida do mundo é glória. Você já viu aqueles jovens que tiram o escapamento da moto para sair ali, fazendo aquele barulho, e eles estão pensando assim, olha, todo mundo olhou para mim, né? Ô meu amigo, que vergonha, viu? Ou quando a pessoa passa com aquele som alto, tocando funk, barulhando, a glória deles está na sua infâmia. Querido jovem, ou se você tem filhos jovens, que o seu filho não se glorie em atos vergonhosos, no beber, no fumar, no transgredir. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu via outros colegas mais descolados, né? E eu me achava muito reverente. Eu me achava muito com cara de crente. E aí eu comecei a praticar a irreverência. O que é a irreverência? Minha mãe mandava colocar a camisa dentro da calça, eu colocava a camisa para fora da calça, né? E aí você começa a se sentar na igreja em uma posição irreverente, para que as meninas pudessem olhar para os rapazes ou vice-versa e falar assim, aquela ali não gosta tanto de Bíblia, né? Aquela ali, quem sabe a gente pode conversar, pode namorar, porque aquele outro é muito certinho, ele parece um pastorzinho, ele parece um Jesusinho em miniatura, muito reverente. Então, que a glória dos jovens não seja na irreverência, na vergonha, nas relações sexuais ilícitas, quantas meninas, quantos rapazes já beijou. Esses, cuja glória está na sua infâmia, o destino deles é a perdição, pois só se preocupam com as coisas terrenas. Hoje cedo eu li Provérbios 2 com a minha esposa. E ali o autor diz que devemos procurar a sabedoria e o entendimento, como se busca a prata, como se procura um tesouro. E eu comentei com a Fernanda, olha, às vezes as pessoas falam, como eu gostaria de estudar profecias, como que eu gostaria de estudar justificação, como que eu gostaria de estudar isso ou aquilo, mas eu não entendo, né? Não dá tempo. E aí eu pergunto, você está buscando a prata, o dinheiro neste mundo? Às vezes nos dedicamos tanto a aumentar o nosso patrimônio, os bens,
E deveríamos fazer o mesmo tipo de esforço para ler a Bíblia. As pessoas que querem estudar para passar em concurso público, no vestibular, fazem cursos profissionalizantes, tiram certificações, assistem videoaulas, cursos, querem se capacitar para buscar o ouro e a prata. E ali, o autor de Provérbios diz: procure a sabedoria, assim como se procura a prata. Dedique-se a Deus, assim como você está dedicando em buscar as coisas materiais, e você encontrará o bom entendimento. Então, como bons e maus modelos de comportamento são descritos nesta passagem? Os que imitam Paulo são os bons modelos. Paulo era imitador de Cristo. Depois, os que não imitam Paulo, inimigos da cruz. E os dois tipos estavam dentro da igreja. Parte de segunda-feira. Permaneçam firmes no Senhor. Leia Filipenses 3, 20 e 21. Como Paulo descreve de forma vívida o significado de pátria ou cidadania, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, a nossa pátria está onde? Nos céus. O que é a nossa pátria? É onde temos a nossa verdadeira identidade, o nosso legítimo passaporte. É onde de fato pertencemos. Nós não pertencemos a este mundo. Portanto, como se diz por aí, desapegue-se. Você vai utilizar as riquezas da injustiça como mordomo, mas desapegue-se. A estrutura social, os títulos, o status, isso não nos pertence, assim como também as formas de governo. E eu quero falar um pouquinho para você sobre eleições. E aqui no Brasil, nós teremos eleições presidenciais esse ano. Além disso, vamos eleger deputados, vamos eleger senadores e deputados estaduais, não é mesmo? Deixa eu ver se meu microfone está gravando aqui. Está gravando. E ocorre que, às vezes, as pessoas se fixam tanto aqui na política terrena que elas se esquecem da sua pátria celestial. Eu já falei um pouquinho sobre isso algumas semanas atrás. Eu quero repetir o assunto. O que Jesus nos ensina lá em João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então, às vezes, nós ficamos tão tristes com a injustiça que existe por aí, que nós começamos a lutar pelo reino daqui. E aí nós dizemos o seguinte: temos que melhorar, temos que ajudar as pessoas a sair da pobreza, ou temos que ajudar a ter mais empregos, diminuir os impostos, a proteger a vida e vários aspectos. A questão, irmãos, é que precisamos lutar, em primeiro lugar, pela pátria celestial. E às vezes acontece das pessoas não lutarem pela pátria celestial e lutarem por essa pátria aqui. E sabe qual que é a questão? Nós acreditamos que é possível mudar este planeta, mas não temos como mudar. Veja, nos dias de Jesus, Pilatos era corrupto, Herodes era um psicopata, era um homem torturador, ditador que matava. E nem Jesus e nem os apóstolos, eles se empenharam na luta política. Sabe por quê? Porque os reinos deste mundo estão em oposição à pedra. A pedra que foi lançada lá do céu e que atingirá a estátua nos pés. A pedra é Jesus Cristo. E na sua volta, ele esmiuçará todos os reinos da terra. Ademais, é muito perigoso, dentro dos reinos dessa terra, você se manter puro e fiel. Nós temos alguns casos na Bíblia, como José, como Daniel, como Esdras e Neemias, mas eles não conseguiram mudar a situação. Por mais puro que Daniel fosse, depois de todo o governo de Nabucodonosor, ali na época de Dario, as pessoas tramaram contra Daniel.
Então veja, não é possível mudar as coisas aqui. Mas nós devemos votar. Eu creio que nós devemos votar. Como devemos escolher os nossos candidatos? Não é a escolha do candidato perfeito. Lembre-se que o nosso modelo é Jesus Cristo e os apóstolos. E às vezes queremos tomar um candidato como modelo, como se o outro fosse só ruim e o nosso só tivesse boas qualidades. Lembre-se da realidade, todos somos pecadores. Então, todos possuem coisas ruins e coisas boas. Alguns são mais ruins do que outros. Então, você tem que procurar votar no que menos comprometa os princípios da verdade, né? No menos ruim. Existem pessoas boas na política, assim como existem pessoas ruins na igreja. Existem pessoas ruins na política, assim como existem pessoas boas em outro lugar. Em todos os lugares temos pessoas boas e pessoas ruins. Porém, o problema é a estrutura do Estado, a estrutura dos reinos terrestres. Todo o sistema, a estrutura, as pessoas em volta, elas estão se fixando nesta pátria aqui. Então, o tempo inteiro, o sistema vai querer te contrariar, porque a sua pátria é a pátria celestial. Deixa eu ver outro texto aqui. Hebreus 13, 14. Na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Então, a cidade de baixo, a cidade aqui da terra, ela está pensando em manter esse sistema terreno, né? As grandes utopias, elas só levam a sistemas ditatoriais. A única esperança é a vinda de Jesus Cristo. Então você vai, por mais que existam pessoas boas na política, o sistema é corrupto. Você então precisa procurar o menos pior. E existem alguns princípios aqui na Bíblia, da liberdade principalmente, da liberdade religiosa, da família, que devem orientar você. Agora lembrem-se, não se fixem a um partido, a um grupo, a uma ideologia, porque todas as ideologias, em algum ponto, elas vão se chocar com a ideologia de Jesus, com a ideologia da Bíblia. Tudo bem? Então, eu quero ler outro texto aqui. A nossa pátria não é daqui, já lemos Filipenses 3:20. Colossenses 3:1 e 2. Pensai nas coisas lá do alto e não das coisas que são daqui de baixo. Neste ano, quanto de esforço você vai fazer por encaminhar os vídeos do seu candidato? Ou por postar um sinal, um adesivo? E quanto de esforço você vai fazer por promover o seu maior candidato, Jesus Cristo, né? Que o diabo está aqui querendo ganhar essas eleições, né? Mas o nosso candidato é Jesus Cristo. Alguns estão escolhendo Barrabás, mas o nosso candidato é Jesus Cristo. Então, quantos textos da Bíblia você vai encaminhar? Quantos vídeos da Escola Sabatina você vai comentar, gostar? Veja isso daí. Porque às vezes nós falamos, não, eu sei separar, só que aí a pessoa dedica 99% do tempo para consumir material político e para encaminhar material político. E 1%, um pouquinho, quando ele vai à igreja, ele vai, né, sinalizar ali o seu candidato. Quando a igreja, às vezes, demora um pouquinho, a pessoa já vai embora. Mas o comício de alguns candidatos pode aí varar madrugada, a pessoa faz carreata e apoia tudo e para Jesus nada. Então, pense em que tipo de modelo você está sendo. 1 Pedro 2,11 diz que nós somos peregrinos neste mundo. E Romanos 12, verso 2, diz que devemos transformar o mundo. Sabe como? Pela renovação da nossa mente. Muitos têm aquela esperança de mudar este lugar em um mundo melhor. E por isso dizem que temos que nos empenhar e que tudo. Mas nós não temos esse modelo em Jesus e nos apóstolos. Tiago, mas hoje o governo é isso, o governo é aquilo. Nos dias de Jesus era pior. Lembre-se, João Batista foi preso e decapitado. Paulo foi preso e decapitado por Nero. Nero
convenhamos, era muito pior do que qualquer coisa que nós temos aqui no Brasil. Roma era muito mais corrupta. E nem por isso o apóstolo Paulo nos dá orientações de lutar, como Pedro queria lutar, os zelotes, né? Pedro tinha ali uma espada para pelejar por Jesus. Jesus disse: o nosso reino não é daqui, Pedro. Se o nosso reino fosse daqui, nós iríamos nos empenhar para mudar este mundo em um lugar melhor. A única coisa que você pode mudar, você não pode mudar nem a igreja. Você só pode mudar você e a sua família. É o seu círculo de atuação. É claro, se você for um pastor da igreja, você tem uma ingerência maior. Se você for um presidente de associação, aí você tem uma ingerência maior sobre aquelas igrejas. Mas eu e você, pessoas comuns, temos ingerência sobre nós, a nossa esposa e filhos. E esses, ao mudarmos esses, estaremos mudando o mundo. Tudo bem? Evite compartilhar as suas preferências políticas. Às vezes tem pessoas na sua família que pensam diferente. Não entre em debates, não vá se indispor no jantar, no fim de semana, não entre em atrito em grupos de WhatsApp. Tudo bem? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa pátria não é daqui. A nossa pátria, quando este mundo for transformado, a nossa pátria celestial virá do céu e transformará todas as coisas aqui. E como eu perdi aqui Filipenses, eu já estava em Hebreus. Filipenses 3, verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aqui seremos humilhados. Aqui a besta vai perseguir os que têm o selo de Deus. A besta tentará impor a marca da besta. Então seremos perseguidos e humilhados. Não tem solução. Está profetizado que este mundo é guerra e perseguição e intolerância. Vivemos um curto espaço de tolerância e de paz, mas esse não é o normal. Esse é o novo normal, como falam, né? Agora voltamos para guerras, para autocracias. O mundo nunca teve uma ordem multipolar, a não ser nos nossos anos. Estamos voltando para a normalidade desse planeta. É guerra, destruição, perseguição, tirania. Esse é o normal daqui. Esse mundo jaz no maligno, ok? E nós não temos capacidade de mudá-lo. Não há esperança para esse planeta. A esperança é Jesus, lembre-se disso. Então, a esperança é que o nosso corpo de humilhação será transformado em um corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E a lição listou várias situações que descrevem o corpo glorificado. Jó: eu sei o que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E eu, neste corpo, com os meus ossos revestidos de carne e de pele, eu verei a Deus. Não é uma alma. Note que Jó enfatiza o corpo. Lucas 24, 39. Jesus ressuscitou no corpo e ele não subiu ao Pai. Quando Jesus descansou no sábado, a alma de Jesus não foi para o céu, como se comumente acredita que acontece às pessoas. No domingo, Jesus disse a Maria: ainda não subi para o meu Pai. Jesus ressuscitou e foi visto pelos apóstolos em carne e osso. Em 1 Coríntios 15 diz que o corpo corrompido será transformado em corpo incorruptível. Vivos e mortos serão transformados. Os mortos ressuscitarão glorificados e os vivos, no abrir e fechar de olhos, serão transformados também. Colossenses 3,4 diz que essa transformação ocorre na volta de Jesus. Essa é a pátria que vale a pena lutar. Essa é a pátria pela qual vale a pena doar dinheiro. Essa é a pátria que pode proteger você. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Essa pátria te protege. Os reinos aqui da terra não podem te dar proteção integral. A pátria celestial é a que permitirá você viver para sempre. A pátria terrestre muitas vezes vai deixar você envergonhado. O seu candidato que você votou, que eu votei, geralmente nos decepciona. Mas Jesus nunca nos decepciona.
Não se deixe ficar apegado às coisas aqui da terra, a essa polarização da política, de modo que você venha a fazer um pequeno esforço ali pela sua pátria celestial. Lembre-se que no final de tudo, quem garante o tudo é Jesus Cristo, o Rei do reino dos céus. Terça-feira, alegrem-se no Senhor. Essa semana eu estava triste, um amigo falou, lá o rapaz do Adventismo Vivo disse um negócio, ele estava explicando Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Eu falei, estou sabendo, alegrai-vos, né? Estava com muita coisa para fazer e estava ansioso. E o conselho é justamente para mim, não sei se você, como eu, é ansioso. O que é ansiedade? Ansiedade é medo. O medo, ele costuma ser um medo específico, medo de cobra, medo de altura, medo de lugar fechado, né? Medo de ladrão, medo do escuro, medo de alguma coisa específica. A ansiedade é um medo difuso. Ela é um medo assim que pode ser várias coisas. Medo de alguma coisa acontecer com a família, o quê? Eu não sei. Medo da mulher me largar, ou medo que você começa a ficar ansioso, você nem sabe de onde vem o medo. E eu gosto muito de racionalizar. E eu fico ansioso por ter muitas tarefas a cumprir. Por isso que esse ano eu e a Fernanda diminuímos, pisamos o pé no freio, né? Paramos um pouco com os livros, eu estou com o mestrado, preciso me dedicar, terminar a dissertação. Orem por isso. Eu sei que vocês oram por mim. Deus faz maravilhas aqui na minha vida. Mas às vezes eu também sinto medo. Eu também sinto ansiedade. E qual é a orientação da lição para nós? Não andeis ansiosos. Ah, Tiago, é fácil. Não andeis ansiosos. Mas como não andeis ansiosos? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Você está com medo de perder o seu emprego. Você está com medo de não vender nada no mês que vem e a sua empresa não ter como pagar os funcionários. Você já falou isso para Deus? Deus conhece, é claro que Deus conhece, mas Ele conhece através de você. Então, se você já orou, se você está fazendo toda a vontade de Deus, não há o que temer. Agora, se você tem pecados a abandonar, se você não está seguindo o modelo, se você está fazendo algo que você sabe que é errado, isso vai lhe gerar ansiedade, porque mesmo assim Jesus te ama. E mesmo assim Ele pode te livrar. Mas a sua fé não está sendo uma fé firme e perfeita. Sua fé precisa ser firme e perfeita. Então, abandone todas as suas muletas e confie em Jesus. Jesus sabe de que precisamos de todas as coisas. E Ele talvez não vai nos dar nem o muito e nem o pouco. Por isso o verso 5 diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderado, ele não bebe nem muita água, ele também não fica com sede. Ele não é nem aquilo de mais, nem aquilo de menos. Ele é moderado. Ele é sempre ponderado. Seja a vossa moderação. E você vai ficar alegre. E você vai entregar tudo a Deus. E você vai pensar assim, eu já fiz tudo que poderia ser feito, sim, já liguei para o seguro, já dei o recado, já avisei, estou aqui, né? Eu me lembro que meu pai tinha um comércio e o rio transbordou. E nas cidades anteriores o rio estava entrando em muitas lojas, né? E aí nós trouxemos sacos de areia, colocamos lona, cobrimos o que dava para cobrir e depois que fizemos tudo, nós oramos a Deus. Não havia nada mais o que pudesse ser feito. E Deus protegeu. E a água apenas entrou de leve na loja do meu pai e não estragou as coisas. Então faça tudo o que você deve fazer. E se tivesse entrado e estragado tudo? Deus tomou, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você não orou e não entregou para Deus? Ele não sabe. Quantas vezes eu orando fico indignado com Deus, que eu orei e Deus não deu e não aconteceu. Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Você fez tudo o que você pode. Aconselhe-se, talvez você não está fazendo
tudo que está ao seu alcance. Mas você fez tudo ao seu alcance. Você orou a Deus, você entregou. Confie. Eu queria me casar com a Fernanda. Eu fiz um concurso para a Polícia Federal. Eu não passei por um ponto. Eu falei, Senhor, por um ponto. Era um X a mais, Senhor. Era uma questão que devia ter sido anulada e não foi, era um ponto. Mas eu confiei em Deus. E enquanto os demais foram fazer o curso de formação da Polícia Federal, eu pude fazer o curso, eu pude estudar para um concurso que abriu no Judiciário, onde eu estou hoje. Então veja só, Deus me impediu de passar num concurso que eu queria muito, que eu queria me casar, não tinha nada. Me formei e não tinha nada. Queria passar no emprego para falar, Fernanda, agora podemos nos casar. E Deus não deu. E eu falei, por quê? Continuei estudando. Ele me deu um concurso que é melhor, mais vantajoso, eu não tenho problemas com o sábado. Então, lance sobre Deus todas as suas necessidades, porque Ele é o Deus da paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, impedirá os pensamentos intrusivos. É claro, se você tem um problema de toque, se você tem um transtorno, você precisa consultar um médico, você precisa de um tratamento de choque. Não estou falando necessariamente para você, mas até para você Deus pode dar uma libertação. Mas procure um especialista, ok? Agora, é porque o pensamento intrusivo em algumas pessoas é um defeito mecânico ou bioquímico no cérebro, ok? Agora, você que não está com esse defeito no cérebro, com pensamentos intrusivos, leve todo pensamento cativo a Deus. E o Deus da paz preencherá os vossos corações. A paz que excede todo o entendimento não é uma paz racional. Às vezes, a pessoa perdeu tudo, mas ela orou a Deus. Ela está triste, mas ela está em paz. Às vezes, é um pai que perdeu um filho, ou um filho que perdeu um pai, ele está triste. Mas Deus deu paz. Os pensamentos intrusivos se foram. A nossa esperança é de que na ressurreição encontraremos os que nos foram tirados. A nossa pátria é outra, o nosso futuro é outro, o nosso estilo de vida é outro, os nossos objetivos são outros, o nosso candidato é outro. Ainda que estejamos aqui na terra, com os pés na terra, os olhos devem estar no céu. Cuidado para não deixar os pés e os olhos aqui na terra. Jesus veio em missão de paz. Paz na terra aos homens de boa vontade. A paz é uma bênção de Deus, Salmo 29, 11. Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9, 6. Deixo-vos a paz, por isso não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. No perfeito amor não há medo. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Deus é Deus de paz e não de confusão. Quarta-feira, pensai nas coisas do alto. Leia Filipenses 4, 8 e 9. Que ações específicas são recomendadas? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Já falamos, o que está ocupando o seu pensamento? Quanto tempo é dedicado ao WhatsApp, ao YouTube e ao Instagram? Quanto tempo é dedicado nas coisas da terra? Quanto tempo é dedicado a imaginar o céu? As campinas verdes da nova terra, os animais, os anjos, outras formas de vida, acesso a outros planetas, reencontrar a sua mãe que faleceu e que não soube da sua conversão. Encontrar aqueles que nos foram retirados pela morte. Encontrar aqueles que nos deram estudo bíblico e agradecer.
encontrar aqueles que fizeram esforço para traduzir a Bíblia, encontrar Paulo que escreveu essa carta, Pedro. Teremos a eternidade para conversar. Teremos felicidade em fazer ocupações no jardim. Empreenderemos voos a galáxias distantes. Pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Quando pensamos muito nas coisas do além, as daqui da terra parecem tão pequenas e mesquinhas. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o que eu respondi aqui? Que ações específicas são recomendadas? Pensar e praticar. Pensar em quê? Nas coisas boas, nas coisas retas, nas coisas puras, nas coisas verdadeiras. Por isso não devemos contar piadas, principalmente as impuras. Por isso não devemos ver filmes, porque tem impurezas, tem mentiras, e devemos pensar no que é verdadeiro. E devemos também praticar. Praticar o quê? As coisas que aprendemos, as que recebemos e as que ouvimos e as que vimos. Pensar nas que são do alto. Se você pensar nas que são da terra, gera ansiedade, e ansiedade produz medo e acaba com a paz. Mas você coloca todas as suas confianças em Jesus Cristo. Leve todo o pensamento cativo a Ele, e Ele vai remover o pensamento intrusivo de você. E Ele vai te dar paz. E aí você vai praticar aquilo que você ouviu, aprendeu. Aquilo que você leu na Bíblia e aquilo que você leu no espírito de profecia. Nos testemunhos para a igreja. Você nunca leu? Está esperando o quê? Leia Testemunhos para a Igreja. Existem alguns livros do espírito de profecia aqui no canal, aqui na Editora Luz do Mundo. Dê uma conferida lá, leia, procure aprender. Vamos então para a parte de quinta-feira. O segredo do contentamento. Verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eles sempre foram cuidadosos com Paulo, mas agora é que o dinheiro chegou lá para Paulo, não é mesmo? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, Paulo está agradecendo porque os donativos chegaram. Não porque ele não pudesse viver na pobreza, ele podia, mas ele estava muito alegre. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele descobriu que tudo ele pode naquele que me fortalece. Você crê que tudo é possível em Jesus que te fortalece? Você pode largar o cigarro, porque Jesus em você vai fazer essa obra. E você pode cooperar. Você pode largar a bebida, você pode largar a amante fora do casamento e ser marido de uma só mulher ou mulher de um só esposo. Você pode. Tudo é possível àquele que crê. Você pode vencer o vício da pornografia. Você pode guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir. Você pode parar de fofocar. Você pode parar de reclamar. Tudo posso em Jesus que me fortalece. Você pode vencer e ser mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo que te chamou. Você pode mudar de vida. Você pode promover a reforma da saúde. Você pode largar os cosméticos coloridos, as joias. Você pode. Porque é Ele quem efetua em vós o querer. E se Ele te deu o querer, Ele vai te capacitar a fazer. Agora, desempenhai vós a vossa salvação. Estudamos isso ali no capítulo 2, não é mesmo? Você pode fazer 3 refeições por dia. Você pode também parar de comer carne quando você estiver preparado e tiver estudado sobre alimentação.
você pode se empenhar mais na educação cristã dos seus filhos. Vamos repetir: tudo posso em Jesus Cristo que me fortalece. Nós podemos tudo em Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Você crê que esse corpo mortal será glorificado? Você crê que você vencerá? Você crê que Jesus olhará lá do santuário para você, por ocasião do fechamento da porta da graça, e dirá: aqui está a perseverança do Roberto, aqui está a paciência da Cíntia, aqui está o contentamento da Juliana, aqui está a perseverança do seu Antônio, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui está, ele guarda os mandamentos, ele venceu. Aqui está, aqui são os santos, os meus súditos, os meus eleitores. Eles viverão para sempre. Ainda que morram, eu os ressuscitarei no último dia, e eles possuirão reino, eles possuirão Brasília, eles coordenarão e governarão a América do Sul, eles governarão o planeta Terra, porque o reino será entregue aos santos. Tudo podemos em Jesus Cristo que nos fortalece. Você crê? Você crê? É uma questão de fé. Ninguém pode atingir um alvo inferior àquilo que ele crê. Aliás, ninguém jamais atingirá um alvo superior ao seu objetivo, aquele que crê. Você pode até acertar o alvo, ou dali para baixo. Se o seu alvo é baixo, se a sua fé é pouca, você receberá pouco. Recebemos mal, porque pedimos mal. E sabe por que nós não pedimos? Porque nós não cremos. Eu quero que você coloque diante de Deus o seu pecado, aquele, o acariciado, e que você ore: Senhor Jesus, tudo posso em Jesus que me fortalece. Senhor Deus, tudo posso em Jesus que me fortalece. Ajuda-me a vencer esse pecado. Opera em mim o querer e o efetuar. Eu entrego agora, e você será perdoado e levantar-se-á irrepreensível, inculpável diante de Deus e dos anjos. E assim você deve permanecer no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceremos como luzeiros no mundo. Por quê? Porque tudo é possível àquele que crê em Jesus Cristo. Que Deus o abençoe.